estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 4, quero lembrar que o PET 4 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora Eliana Demarques, de Matemática. E nesta aula vamos retomar os temas triângulos e quadriláteros, que foram necessários para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 3. Não é isso, professora Eliana? Isso mesmo. Olá, alunos do 8º ano, do ensino fundamental. A gente vai iniciar, o PET 4. Então, nesta semana de acolhimento, a gente vai rever alguns exercícios, que vocês fizeram do PET 3 e qualquer dúvida, vocês podem estar olhando depois, de novo, entregando questões para a gente tirar as dúvidas de vocês. Aqui comigo também está o Daniel, Então, nós vamos começar pelo exercício 4 da página 22. Nós temos aqui, o exercício pediu para calcular o valor de x, Então, nós temos dois ângulos opostos pelo vértice. Aqui eu tenho 120, se eles são opostos pelo vértice, ele tem a mesma medida. Então, eu tenho que 2x é igual a 120. Como que eu vou calcular o x? O x, eu vou passar o 2 para cá dividindo, então vai ser 60 graus. Então, se esse aqui vale 120, esse x sozinho aqui vale 60 graus. E quanto que vai valer o y? X e y somam 180 graus, porque eles são suplementares. Então, 60 mais o y vai ser 180. Quanto que vale o y? 180 menos 60 dá 120 também. Então, esses dois ângulos já foram calculados. Além disso, pediu para colocar se ele é obtuso ou agudo. Então, os ângulos obtusos são os que medem mais que 90 graus, menos que 180 graus. E o ângulo agudo mede mais que 0 graus e menos que 90 graus. Então, este aqui é o ângulo agudo, ok? O exercício 5 foi dado dois ângulos opostos pelo vértice. Então, se eles são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Então, como que eu posso calcular esse valor de x? Eu faço uma equação que este ângulo é igual a este, isolo o x do lado de cá. Então, 6x menos 4x dá 2x, que é igual a 40 graus, que ficou o menos 10 menos 40 passou para cá. Então, aqui, olha, ficou 2x igual a 30 graus. Então, quanto que vale o x? 15 graus, ok? Se o x vale 15 graus, agora, Dani, é só substituir o valor. Então, eu tenho aqui, olha, o x que foi calculado e quais as medidas desses ângulos? 6 vezes 15 menos 40 é igual a 90 menos 40, então dá 50 graus. A mesma coisa vai ser o outro ângulo. Se eu substituir, 4 vezes 15 menos 10 vai ser também 50 graus. Então, no desenho da letra C, dá para entender melhor, Aí, da letra C, além de mostrar esses ângulos aqui, eu estou também calculando o ângulo complementar a x. Todo ângulo complementar a x mede 90 graus. Então, eu tenho esse aqui, que são opostos pelo vértice, eles valem 50. E qual que é o ângulo complementar? É o ângulo que vai interar com esse aqui e somar 90 graus, que eu estou chamando de y. Como que eu acho o y? Eu vou somar y mais 50, vai ser igual a 90 graus. O y vai ser 90 menos 50, que dá 40 graus. Então, a resposta da letra C é o ângulo complementar a x é 40 graus. Outro exercício. Pediu para desenhar,
uma circunferência de raio medindo 2 centímetros. Então, nós temos aqui, olha, a distância do centro dessa circunferência até uma extremidade, né, qualquer ponto da sua extremidade, eu estou chamando o centro de O, e essa distância é justamente o raio, que mede 2 centímetros. Então, como que eu posso traçar, né, esses ângulos aqui, que pediu que traçar um ângulo, né, entre os pontos P e Q de 120 graus. Eu posso medir com transferidor, essa medida aqui pode ser 120 graus, né? Aqui tem o ponto Q, e aí pediu para, além disso, né, construir a bissetriz. O que é bissetriz de um ângulo? Eu pego este ângulo, que é de 120 graus, e vou dividir ele ao meio. Então, aqui vai ficar 60 graus, né? E aqui 60 graus. Além disso, no exercício, pediu para unir esses 2 pontos. Então, esse ponto com este ponto forma um segmento de reta. Aí pediu para traçar, né, o ponto médio. O que é o ponto médio? Divide o segmento no meio. Né? Então, o segmento do meio é justamente a bissetriz que está passando aqui. Então, vou chamar esse ponto médio de M. E aí, pediu, só um minutinho aqui, olha, pediu para traçar, né, o ponto médio desse segmento de reta. Além disso, a gente viu que o que é uma mediatriz? A mediatriz, ela divide esse segmento de reta, né, no ponto médio, e é traçado também uma perpendicular aqui, né? Então, a gente vai ver nesse exercício sobre a mediatriz, tá? Esse exercício fala que um terreno, né, rural possui 3 casas, né? Então, nós temos aqui, vai construir um poço artesiano que fica a mesma medida de distância dos pontos marcados, A, B e C. Então, se eu ligar esse ponto aqui, ó, de A até B, de B até C e de C até A, eu tenho um triângulo. Esse triângulo, eu posso dividir esse segmento aqui na metade, então vou chamar esse ponto médio, né, de M1, e vou traçar uma mediatriz. Então, a mediatriz é o segmento de reta perpendicular ao ponto médio desse segmento. Quantas mediatrizes tem o triângulo? O triângulo não possui 3 lados, então nós temos aqui, olha, 3 mediatrizes. Então, vou traçar a mediatriz aqui, tracei o ponto médio e vou traçar a mediatriz. O encontro dessa mediatriz com essa aqui deu nesse mesmo ponto. Isso tem a ver com a posição dos ângulos, né? Repare que aqui nós temos um ângulo reto, com as medidas dos lados desse triângulo, né? Vou traçar o ponto médio aqui também, olha. Esse ponto médio, também vou traçar a mediatriz. Então, a resposta do exercício, né, 10 da página 26, eu tenho esse ponto médio aqui, que vai ficar como o encontro dos pontos de todas as 3 mediatrizes que tem o triângulo. Então, olha só, esse ponto aqui é como se fosse o raio de uma circunferência que está à mesma distância do ponto A, do ponto B, do ponto C. Esse ponto aqui tem um nome especial, que é o circuncentro. Então, a resposta certa é esse ponto aqui, né, que pediu para ser o ponto P. E o que é o circuncentro? É o ponto, né, que eu marquei aqui do encontro das 3 mediatrizes desse triângulo, né, e que são as, né, que vai determinar a mesma distância, ou seja, é o raio, né, a medida do raio daqui até aqui ou daqui até aqui. Tá bom? Então, essa é a resposta, né, desse exercício. Bom, outro exercício. No paralelograma de vértice ABCD,
o ângulo ABC mede 50 graus. Então, nós vamos determinar as medidas dos outros, né, ângulos internos. Então, esse ângulo aqui é igual a este. Este aqui também é igual a este. Então, vou chamar de x. Aí, eu tenho que 2x, né, somado x mais x, dá 2x, né? E aí, Dani, como que soma mesmo, né? Isso é um quadrilátero, um paralelogramo, né? Se eu somar todos esses ângulos internos do quadrilátero, eu tenho 360 graus. Então, eu tenho 2x é igual a 360 menos 100, que dá 260. Para eu encontrar esse x, eu passo 2 dividindo, então x é igual a 130 graus. Eu posso observar aqui, ó, se eu somar 50 mais 50 dá 100, 130 mais 130 dá 260, que dá 360 graus. Então, vamos fazer certinho aí. Quem, né, teve dúvida, aproveitar para corrigir o exercício. Outro exercício foi do quadrado, né? O quadrado, Dani, tem quantos ângulos retos nos vértices? Tem 4 ângulos retos. Tem 4 ângulos retos. Além disso, ele chama quadrado porque tem também a mesma medida, né? Então, todos os lados têm a mesma medida. Então, pediu para calcular esse x e esse y, que são os ângulos. Esse aqui está fácil, olha, porque as diagonais de um quadrado formam uma perpendicular, né? Então, esse ponto aqui é o ponto do ângulo de 90 graus. E aí, toda diagonal de um quadrado, né? Ela divide os dois ângulos, né? Divide esse ângulo aqui em dois ângulos iguais. Então, se aqui eu tenho 90 graus, aqui esse y vai ser 95. Ó, 45. 90 dividido por 2. 90 dividido por 2. Muito bem, então, né? Então, olha, quanto que vai valer o y? 45 graus. Resposta do exercício do PET. Tem outros também, né? Um outro quadrado. Como que eu descubro esse 3x? A mesma coisa. Esse 3x aqui, olha, é a divisão desse ângulo de 90 graus em dois ângulos iguais. Então, quanto que ele mede? 3x é igual a metade de 90, que é 45 graus. Como que eu vou descobrir o x? 3x é igual a 45 graus, o x vai ser igual a 45 dividido por 3, o x é igual a 15 graus. Então, descobri esse x. O outro, como que eu vou descobrir o y? A mesma coisa. Eu tenho este, né, ângulo aqui de 90 graus dividido na metade, que dá 45. Então, 2y mais 15 é igual a 45 graus. Como que eu acho o y? Eu pego 15, subtraio, né, 45, que dá 30. Vou passar o 2 para cá dividindo, então y também é igual a 15 graus. Outro exercício é do losango. Esse ângulo também é igual a esse. Então, se ele é igual a esse, é dividido, né, no meio pela diagonal, né? Então, essa diagonal aqui, olha, ela divide, é como se fosse uma bissetriz, né, desse vértice aqui. Então, o x também vale 36. Esse ângulo y também tem a mesma medida de 36. E como que eu posso achar o z, Dani? É igual a 180? Muito bem, porque aqui eu tenho um triângulo, né? Então, a soma, né, de x mais y mais z é 180 graus. Então, eu tenho a soma dos ângulos internos de um triângulo. Aqui eu formei um triângulo. Eu já tenho o x e já tenho o y. Eu posso calcular o z. Então, vou substituir 36 mais 36, que dá 72. O z vai ser igual a 180 menos 72, que dá 108. Outro
exercício também é de um losango, né? Eu vou descobrir esse 3x menos 4, eu posso até achar o x assim, ó, igualando. Esse é igual a esse. Então, 3x menos 4 graus é igual a 2x mais 11. Passo o x tudo para cá, então ficou o x, né? 3x menos 2x e 11 mais 4, 15 graus. Então, a resposta aqui, o x é igual a 15 graus. Outro exercício do PET. Como que eu posso achar esse ângulo Z aqui? É o mais fácil, né? Porque ele é o encontro das duas diagonais, então forma uma perpendicular. Também está indicada aqui pelo ângulo reto. Então, Z é igual a 90 graus. Como que eu posso achar o X? O X aqui, ó, tem a mesma medida dos 70 graus. E o Y? O Y mais o X, né? Mais o Y mais 90 graus, porque esse também dá 90, né? Eles são opostos pelo vértice, também forma pela bissetriz. Então, isso aqui eu tenho um triângulo, Dani. E aí, no triângulo, como é que é mesmo? A soma dos lados tem que ser igual a 180, não é isso? Soma dos ângulos, desculpa, muito dos bem. ângulos. A soma dos ângulos internos, x mais y, mais esse aqui, que vale a mesma medida do z, que é 90, é igual a 180. Então, como que eu vou achar o y? Eu substituo o valor do x, né? Vou isolar o y, passar o 90 para cá, subtraindo o 70 também. Y vai ser igual a 180 menos 90 menos 70, y é igual a 20 graus. Bom, um outro exercício foi quais são as medidas dos ângulos internos de um quadrilátero. Como é que é mesmo, Dani? Tem todos quadriláteros. Os ângulos, tem que ser igual a 360. Aí, a Dani está aprendendo, tá vendo? Então, eu tenho x mais 25, mais 3x, mais x, mais 20. Vou somar todos esses valores, vão dar 360. Eu tenho que descobrir o x. Então, o que eu posso fazer? Juntar os x todos do lado de cá e a igualdade, né? Passar os números para cá. E aí, ficou 7x é igual a 360 menos 80, 7x é igual a 280, e aí eu tenho que x é 280 dividido por 7, dá 40 graus. Então, Dani, agora eu descobri o valor de x, então é só substituir. Se x é igual a 40, eu venho nesse ângulo x mais 25, é 40 mais 25, descobri um ângulo, 65 graus. E aí eu tenho os outros ângulos também substituindo. O outro é 120, o outro é 60 e o outro ângulo 115 graus. Bom, por último aí, né, nós temos o trapézio. O trapézio também é um quadrilátero. E aí, se eu somar todos esses ângulos, dão 340. 360, desculpa. Okay, são 4 lados. Tá vendo? Os estudantes também confundem, sim, né? O professor confunde. 4 lados, 360. Isso mesmo. 4 ângulos. São 4 lados e 4 ângulos. Isso. A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero dá 360. Então, eu tenho um x mais 30, eu tenho 130. Se eu somar, dá 360. Como que eu vou descobrir o x? Eu tenho isolar o x, né, passar os números para cá, então vai ficar 360 menos 280. Esse x aqui vale 80 graus. E o último exercício é mesma coisa. Vou somar todos 360 graus e aí juntei 3x aqui. 360 menos 30 menos 180, então vai ficar 360 menos 210, então ficou 150 dividido por 3. Quanto que dá? 50 graus. Bom, gente, muito obrigada, né? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato conosco e até a próxima aula.